mais uma quinta profética para a glória de Deus. Quero pedir para os irmãos abrir a palavra. Livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 61. Glória a Deus. Na minha Bíblia tem um título que diz assim: As Boas Novas da Salvação. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia, né? O texto vem falando de Jesus, né? Que Jesus, ele veio, né? Para proclamar as boas novas. Tá falando para que Jesus veio? Para curar, para libertar, para transformar a vida de cada um de nós, né? Para pôr os que estavam cativos em liberdade, está dizendo aqui a palavra, né? Para consolar os que choram. Coisa mais linda, né, irmãos? Então, para tudo isso que o Senhor Jesus, ele veio. E aqui no versículo 3 fala que Jesus, ele veio para aquele que está em luto venha se alegrar novamente. E que em vez de cinza, ele estava colocando uma coroa, estava fazendo uma troca. Era costume, na época, quando alguém estava de luto, ou numa situação muito difícil, a pessoa sentar sobre a cinza, ou jogar cinza sobre a cabeça. Era comum se ver a pessoa vestida de pano de saco, raspar a cabeça, assim como aconteceu com Jó, né? Se a gente for olhar lá para a palavra, Jó fez isso, né? Era costume rasgar as vestes, pôr uma roupa de luto. Fosse hoje é o preto, né? Não é todo mundo que usa, mas para a pessoa ali dizer que ela está de luto. E nessa época era o pano de saco, era cinza. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que Jesus, ele veio para fazer essa troca. Ao invés de cinza sobre a cabeça, uma coroa. Óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Então Jesus, ele é noite profética, né? E eu quero profetizar de acordo com a palavra que nós ouvimos aqui, que Jesus, ele faz essa troca conosco, porque ele veio para isso. Ele veio para transformar as nossas vidas. Irmãos, nada nessa vida ela dura para sempre. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Não dura para sempre. Então eu não sei pelo que os irmãos estão passando, mas eu quero te dizer que não dura para sempre. Uma hora Jesus, ele vai trocar tudo isso, né? É passageiro. E assim, irmãos, esse dia eu estava refletindo, e não tem como na nossa vida a gente estar 100%. Se você tiver, eu glorifico a Deus pela sua vida. Mas a vida da gente é várias áreas na vida da gente.
E às vezes a gente vai estar bem em uma área e na outra a gente vai estar precisando muito de ajuda. Claro que para tudo a gente precisa de Jesus, né? Até naquela área que está indo bem, a gente não pode deixar de vigiar, porque Jesus tem que estar presente também. Mas tem áreas que a gente precisa mais em determinado momento e no outro mais no outro. Então a gente tem a área financeira, a área física, da nossa saúde física, mental. A gente tem nossa área conjugal, ministerial, espiritual. Então tem essas áreas na nossa vida. E às vezes a gente vai estar buscando mais por uma área da nossa vida. Mas eu creio que Jesus, Ele trabalha na nossa vida num todo, né? Ele trabalha num todo na nossa vida. Ele não esqueceu uma parte e está trabalhando só na outra. Não, é fase. Uma fase a gente vai estar bem numa área e outra fase em outra área. Mas Deus, Ele está presente conosco em tudo. Em tudo. E eu creio e profetizo que Jesus vai fazer conosco essa troca. Eu quero ler mais um versículo. Versículo 7. Diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso a vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Glória a Deus, né? Esse versículo é muito lindo. Em lugar da vergonha terá dupla honra, e em lugar da afronta você vai exultar de alegria, né? E eu creio nessa palavra. No lugar da vergonha, o Senhor vai enviar dupla honra, né? E fala de herança. Aquilo que já era para a gente receber vai ser porção dobrada. É o que está dizendo a palavra do Senhor, né? O que já estava determinado para nós, porque herança é algo determinado já, né? Já é algo certo. Então aquilo que era para a gente receber, o Senhor está falando assim, que é dupla honra para a nossa vida. No lugar da vergonha, Deus, Ele vai nos honrar. No lugar da afronta, nós vamos nos alegrar. Em nome de Jesus, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Eu quero te convidar para você se colocar de pé. Aleluia. Confia no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se por esses dias você foi afrontado, envergonhado, interrogado, questionado. Mas o Senhor está dizendo: eu vou trazer dupla honra para a sua vida. Aquilo que você já ia receber, você vai receber 2 vezes mais. Aquilo que eu já tinha determinado para a tua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, vai ser ainda maior. Já ia ser bênção, aquilo que estava determinado, mas agora muito mais. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. Ele contempla todas as coisas. Ele não está indiferente à nossa dor, aquilo que está nos acontecendo. E a palavra do Senhor veio dizer para nós nessa noite que Ele veio para mudar tudo isso, para anunciar as boas novas, para anunciar coisas novas. É para isso que o Senhor Jesus, Ele veio. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que o Senhor é na nossa vida. Quero que você curva a tua cabeça, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Jesus, eis-nos aqui. Mais um culto. Queremos te louvar e te agradecer pela tua presença aqui conosco. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia que esteve presente na nossa vida ao amanhecer. E nós queremos declarar, Senhor, que por causa da tua misericórdia nós estamos aqui. Porque a tua misericórdia foi presente na nossa vida, nós estamos aqui. E nós queremos te louvar, porque o Senhor é conosco em todo tempo.
Às vezes, Senhor, as coisas não estão como nós gostaríamos. Tem áreas da nossa vida que precisa ser melhorada, que precisa ser mudada. Mas o Senhor é o Deus da transformação. E quando o processo terminar, Senhor, nós vamos ter uma coroa em vez de cinza. Nós vamos ser banhados com óleo da alegria em vez de espírito angustiado. A tua palavra diz, Senhor, que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E nós cremos na tua palavra, Senhor. E nós queremos nessa noite agradecer pela tua presença aqui conosco, pela tua palavra que enche o nosso coração, por essa troca maravilhosa que o Senhor faz conosco. Pai, eu creio e profetizo que ainda hoje, Senhor, nosso sentimento sai daqui mudado, por causa da presença do Senhor na nossa vida. Que o Senhor fique conosco, Pai, durante todo o andamento desse culto. Que o teu Espírito tenha liberdade de ministrar o nosso coração. Toma a nossa vida, Jesus. Nós desejamos a tua presença aqui conosco, Pai. Aleluia. Desde já te louvamos e te agradecemos, Senhor. Recebe o nosso coração agradecido a ti nessa noite. Nós queremos agora te louvar, Senhor, de todo o nosso coração, porque o Senhor é merecedor do nosso melhor, Senhor. Amém, irmão? Se você desejar, aplaude o Senhor. E nós vamos louvar Ele.
dá para explicar. É para viver em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, Ele nessa noite profética, é isso que Ele declara, que o amor dele tem a força, meu irmão, de muitas águas, tem a força para mover as águas, mover os céus. Tudo pode passar, como a pastora Luciana ministrou aqui nesse início. Só as promessas de Deus jamais, a palavra do Senhor não vai passar, ela vai continuar sempre a mesma. Glória a Deus! Amor é como um furacão.
está derramado sobre nós. Pelo que não nos deu mais espírito de covardia, e sim de ousadia nele. Amém? Glória a Deus. Ele está derramado nos nossos corações. Ele foi derramado, então quer dizer, você tem livre acesso, em nome de Jesus. E por isso que nós estamos aqui na presença de Deus nessa noite, porque nós queremos declarar esse amor, porque Ele é o nosso Deus que nos resgatou, que com grande amor, tão grande amor nos resgatou e nos deu uma herança que é incorruptível. Easy.
direciona todas as coisas. Parece, a gente vai orar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas está tudo ligado. Porque tudo que fazemos, não existe vida secular. Às vezes a gente ouvia dizer assim, a minha vida secular é trabalhar não sei aonde. Não, eu sou cristão aqui na igreja também, lá onde eu estou. E o mesmo Deus que na segunda-feira está aqui com os intercessores, às vezes só 3, 4. Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estaria no meio deles. E Ele move, meu irmão, quando você ora lá na sua casa, com seus filhos, com sua esposa, ou até mesmo sozinho, trancado no seu quarto, o Senhor está ali. E Ele fala assim com você nessa noite. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade.
pastora? Ai, Jesus, eu sou fã dela. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Provérbios de número 15. Provérbios de número 15. Aleluia. Apenas no verso 6, por favor, Teco. Morena, eu preciso de uma água, eu preciso de um café. Oh, aleluia. Provérbios de número 15, verso 6, a Bíblia diz assim, ó: a casa do justo contém grande, vamos ler todo mundo, 1, 2, 3 já, grande tesouros. A Bíblia diz, mas o rendimento dos ímpios acaba em desgraça. Gente, eu falo que o Provérbios é um livro muito lindo, né? Porque nos ensina tanto apenas com um versículo. E ele, o escritor de Provérbios tinha propriedade para dizer isso. Ele tinha propriedade para dizer isso. Porque ele, quem escreveu Provérbios é o Salomão. A Bíblia diz que ele, no final dos seus livros, ele diz assim: vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Talvez eu falar que é vaidade é fácil. Sabe por quê? Sabe por quê, irmã Rosa? Porque eu não tive. Então é fácil eu justificar que é vaidade. Um carro zero é vaidade. Eu não tenho condição de ter um carro zero hoje. Não é? Uma casa com aí eu ia falar, lembrei da uma casa com piscina é vaidade. Eu não tenho. Se eu tivesse, na verdade eu faço. Não, porque eu não tenho condição de ter. Eu tenho minha casa lá, mas não dá para nem colocar uma piscina de feijãozinho, nem aquelas de, sabe aquelas piscinas regã, aquelas de plástico. O tamanho da minha casa é tão pequena que nem aquela cabe, né? O quintal. Então é fácil eu falar. Agora, a questão é eu ter condição e falar, isso aí não muda a minha história. Certo? Por isso que Salomão tinha propriedade para dizer, porque Salomão teve tudo. Olha só, Salomão teve tudo, ele disse vaidade, vaidade. E ele tinha condição de dizer que na casa do justo contém um grande tesouro. E que tesouro é esse? É financeiro? Ele está falando de dinheiro? Não, ele está falando de dinheiro? Não, porque dinheiro, eu vou falar para você, né? Quem estiver precisando, eu mesmo estou facinho, né? Se precisa, Jesus, quiser me abençoar, é bom me abençoar, né? Então a gente sempre precisa. Agora, meu querido, tem coisa... Então, olha... Tem coisa muito mais importante do que apenas dinheiro. Porque dinheiro não vai resolver o problema de todo mundo. Tem coisa que dinheiro não resolve. Assim como tem coisa que remédio não resolve. Tem lugar que remédio não chega, remédio não entra, que remédio não resolve. Você está entendendo? Então, quando o escritor de Provérbios está dizendo a casa do justo contém um grande tesouro, ele está falando do quê? Meu querido, ele está falando de paz. Ele está falando de você saber quem é Deus na tua vida, de você saber o que você está fazendo aqui nessa terra, para que você está aqui, por que você está aqui, por que você chegou nesse lugar, o que você tem feito, é disso. Porque quando ele fala de dinheiro, sim, aí um outro ponto, no contraponto, né, quando ele diz mas, porém, entretanto, o rendimento, aí ele está falando do quê? Do ganho. O rendimento dos ímpios acaba em desgraça. Quantas vezes? Eu fui essa semana, eu até contei isso lá em Mogi ontem. Eu fui essa semana no Chibata. Olha só, Clara, você trabalha recebendo dinheiro ou não? Assim, caixa às vezes? Recebe, né? Aí eu fui lá e tá... Oi? Estava lá, a irmã Rosa estava lá. Naquele dia mesmo, irmã Rosa. Aí cheguei lá, a menina no caixa estava olhando ver se não tinha pego um dinheiro falso. Aí eu olhei e falei assim, gente, só que difícil, né? Aí, quando a fiscal saiu, que entre aspas era minha sobrinha, a Clara saiu, aí eu cheguei para a menina, nossa, o dinheiro era falso? Ela falou, não era não. Ela falou, que bom, né? Porque eu acho uma maldade a pessoa fazer isso, porque quem dá sabe que está errado, né, Gi? Você já trabalhou em caixa de supermercado, né, Gi? É complicado. E aí ela falou assim, não, esse não era não, graças a Deus, mas eu já recebi. E ela falou assim, e eu sei até de quem. Porque o cara deu R$100 e comprou uma lata de cerveja. E foi embora. E depois, quando eu fui ver, a nota era falsa. E aí eu me lembrei, sabe do quê? Eu me lembrei de um filme, eu contei para ela assim, você já assistiu um filme que chama
O Homem que Copiava. Quem já assistiu esse filme aqui? Não é? Lázaro Ramos. Ele trabalhava numa gráfica. Você já assistiu? Ele trabalhava numa gráfica. E a gente às vezes até me chama o Homem que Copiava, porque ele andava com uma mochila, não andava? Não andava, Lázaro Ramos? Só para ficar um pouco mais no sol, pastor, para ficar um pouco mais moreno. Porque, né, o Lázaro Ramos andava com uma mochila. Aí um dia ele teve uma grande ideia, ele pegou uma nota e falsificou uma nota, Ana. Não sei se você já assistiu esse filme, todo mundo vai começar a assistir agora, porque eu estou falando desse filme para todo mundo. Aí foi lá e fez uma cópia, uma nota falsa de R$100. Aí o que ele fez com R$100, Márcio? Ele pegou aqueles R$100, foi na lotérica e falou assim, faz um joguinho aí, simples. Porque o que ele queria? Ele queria apenas passar a nota. Aí fez o joguinho, pegou o dinheiro, todo feliz e entrou no bolso. Quando o jogo correu, o que aconteceu, Emília? Ele ganhou. O inferno na vida dele começou. O inferno, por causa dos R$100 que ele falsificou. Olha só como que o negócio é louco. Depois você assiste esse filme. Eu não sei se tem alguma cena, filme nacional, né? Uma porcaria. A Ed vive fazendo isso. Gente, assista o filme, quando chega lá tem algumas cenas. Né? Ô Ed, como que você... É porque a Bíblia diz que tudo é puro para quem eu não posso fazer nada. A gente conhece pessoas que às vezes a gente está assistindo um desenho. Quando a pessoa entra na sala, meu hotel, o desenho tem uma cena mais quente. Eu falo, oh meu Deus do céu, um desenho. É só essa pessoa aparecer na sala, o desenho dá uma esquentada. Eu falei, gente, é difícil, né? E aí eu me lembrei ontem, quando eu li essa palavra. Eu falei, gente, o rendimento do ímpio acaba em desgraça. O camarada pegou R$100, ele só queria os, sei lá, quanto que é um jogo de loteria. Quanto que é um jogo de loteria? Quanto que é um jogo de loteria? Ninguém sabe aqui, né? Graças a Deus, ninguém está jogando, né? Pegadinha do você. Tem que ser assim, né? Nessa hora que você pega, né, Davi? Quanto é um jogo de loteria, Davi? Quanto que é ele? Não sabe, né? Oi? Tigrinho. É assim que você pega os crentes, né? Quanto é um jogo de loteria? Pastor, tá não sei quanto, né? Tu tá jogando, né? O cara só queria o troco dos R$100. Ele falou assim, eu vou só aproveitar o troco dos R$100. Ele ganhou na loteria, virou um inferno, porque todo mundo queria matar ele por causa daquele dinheiro. E muitas vezes é assim na nossa vida. A gente está tão apegado a algumas coisas, pastor, você está falando de dinheiro, não, eu estou falando de tudo. Às vezes a gente está apegado a tantos sentimentos bobos que estão aqui dentro, às vezes está apegado a tanta coisa boba, e muitas vezes a gente acaba se perdendo por causa disso. Né? E é por isso que o escritor de Provérbios diz assim, a casa do justo contém grande tesouro. E ele não está falando apenas de dinheiro, mas ele está falando de paz, de você estar bem, de você estar feliz, né? De você estar pleno. Então que em nome de Jesus nessa noite, com essa palavra você possa dizimar e ofertar nessa noite, sabendo que a tua casa é a casa do justo, é a casa que tem tesouro, que tem providência, tem providência. Eu fiquei sabendo domingo aqui de um testemunho de uma irmã. Falei, gente do céu, o trem é doido. Esse nosso Deus é maluco mesmo, é doidão. A Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata. Ele fala que do nada ele faz tudo. Ele não precisa de alguma coisa, né? Ele não precisa de um chaveiro, não, ele vai lá e faz. Então, agora a gente tem que ter esse entendimento, amém? Que você possa dizimar e ofertar. Se você quiser envelope, a Morena está com envelope ali, no envelope tem um QR Code. Se você quiser fazer, faça com toda a alegria do teu coração, em nome de Jesus. Amém? Dizime e oferte nessa noite. Sabes quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o bom da vida Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua alma. E se precisar, é só chamar. Eu não preciso de comando.
aí atrapalhando Elias. Sabe o cara? Gente, o cara que toca bateria, ele é um ser evoluído. O cara bate aqui, mexe aqui e ele ainda está conversando comigo. Gente do céu. Oi? Na verdade, fica suspenso pelo quadril. É, né? Imagina 4 horas. Independente de onde eu vou, sinto falta do Elias, porque é cada bateria sem educação dele. A pastora, ela tem que estragar tudo, né? Eu olho e falo assim, meu Deus. A pastora, na verdade, ela fala assim, gente, ela foi pregar domingo ali na presbiteriana, lá em Mogi. Eu dando, já pensei uma dificuldade, um culto de pregar na igreja dos outros. Você estava lá, né, Clara? Foi difícil? Não é a mesma pastora, né? E aí ela... Oi? E aí é difícil, então assim... E aí ela já dá uma setada nos bateristas aí, tudo que foi bom era Elias. Mas, glória a Deus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer todo o dízimo, oferta, tudo que foi entregue aqui nesta noite. Obrigado por essas primícias, que o Senhor continue abençoando a vida dos teus filhos, que tem entendido a importância de dizimar, ofertar, que tem entendido a importância de entregar as primícias na tua casa. Continua abençoando, Pai, abrindo portas, Pai, e que os teus filhos, Pai, possam cada vez mais ver a tua boa mão na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deixa eu só ver aqui, eu tenho duas coisas. A domingo é ceia, tá? Tanto aqui às 18 horas como lá em Mogi às 10 da manhã, tá? Então domingo a gente tem ceia do Senhor, essa ceia sempre no terceiro domingo. Às vezes a gente muda, mas só se for por alguma intercorrência, algo que a gente acaba mudando, tá? Então domingo tem ceia. Lembrar que amanhã tem estudo bíblico, tá? Te convido para estar aqui. Pode vir um dia. Sim, vim hoje, passou bem amanhã, depois não vim mais. Não filho. Tem liberdade. Você vem um dia, se não quiser voltar, não volta. Se quiser voltar, seja bem-vindo. Não há uma, né? Mas amanhã, às 20 horas, nós temos estudo aqui, amém? Amanhã começa também o curso, né? Mulher Única, né? Amanhã começa, né? Aí, elas começam também, mas é uma turma fechada já fez inscrição, quem vai fazer fez, depois só quando abrir de novo, amém? Inscrição. Então amanhã a gente tem um trabalho aqui e tem um trabalho lá em cima que a CID vai ministrar esse curso, amém? Eu recebi agora da Mábia um post do Jovens. E aí eu vou mandar aí você dá conta, né, de abrir no e-mail da igreja? Eu vou te mandar aqui, essa tecnologia é outro nível, né? Ontem eu conversava com uma moça lá em Mogi e ela trabalha com isso, ela trabalha numa empresa e ela falava sobre isso, que às vezes a tecnologia dá medo. Ela, por exemplo, ela foi numa feira semana passada e tinha um robô, o robô entrava, andava no meio das pessoas, cumprimentava. Ela falou assim, pastor do céu, tudo gelo aqui dentro, veio aquele bicho andando no meio da gente. Mas ao mesmo tempo, aí eu já mandei o post ali pro Tec que já vai colocar ali, né, para nós. Então, o post dos jovens, né, onde ela mandou aqui, os jovens vão estar reunidos dia 23, às 19h30, tá? Aqui na igreja. Os jovens vão estar reunidos aqui, dia 23. Sem ser nesse sábado, é no próximo, né? Sem ser nesse que agora, né? Já é depois da manhã, é no outro sábado, tá? Então, já começa a convidar aí, em nome do Senhor Jesus, os jovens vão estar aqui reunidos com a liderança dos jovens. Sábado não tem trabalho na igreja, não tem não, né, Ed? Não tem trabalho na igreja sábado, mas no outro final de semana tem os jovens, amém? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Acho que é só isso que eu queria falar. Vamos lá, eu quero deixar uma palavra bem rapidinho. Essas quintas-feiras que eu tenho pregado, Deus tem sido muito direto. E é muito engraçado.
Porque às vezes a pastora prega lá e eu vou pregar a mesma palavra que ela ministrou lá, mas isso é totalmente diferente, até porque a gente é muito diferente. Onde ela ministrou essa palavra, lá no livro de Êxodo, Oteco, por favor, no capítulo 2, eu orei, né? Pelas primícias, já tudo, né? Já orei? Me ajuda aí, que o cabeção já... Eu estava falando hoje com a pastora, gente, se eu vencer esse mês e fazer tudo que eu tenho que fazer esse mês, ninguém me segura. É, Leão? Ninguém me segura. Se eu chegar em maio, final de maio, e falar assim, tudo que você precisava fazer, você fez? Não, ninguém me segura. Porque se é bom, não, porque Deus é na minha vida. Que bom não sou, não. Conversava ali, agora, né? A gente falava assim, gente, se a gente for ver quem tem problema, a gente ia sentar todo mundo aqui, o púlpito ia ficar vazio aqui, e a gente ficava olhando aqui para frente. Eu falo sempre isso, né? O dia que você achar um lugar perfeito, viu, irmã Márcia? O dia que você achar um lugar perfeito, não me chama, que eu vou estragar. Eu chego lá, estrago tudo, irmão Marcelo. Perfeito fica lá, porque eu vou estragar. Porque pensa num cara para ter problema, sou eu. Então, eu não sou bom não, eu vou vencer esse mês porque Deus é na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, Êxodo capítulo 2, quem achou, diga glória a Deus. Se não achou, vamos para o estudo amanhã. A Bíblia diz assim: o homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, fedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Amém? Para por aí. Pai, eu quero agradecer nessa noite por essa palavra. Muito obrigado, nós te louvamos e sabemos que ela por si só já está falando ao nosso coração, porque a palavra tem poder para isso. Eu não precisava falar nada se a gente for olhar friamente, porque essa palavra tem poder. A Bíblia diz que ela vai e ela cumpre o papel dela e ela não volta vazia. E eu sei que na vida de algumas pessoas aqui essa palavra profeticamente já está tomando forma no coração dos seus filhos. Por isso nessa noite, Pai, abençoa, mas se o Senhor tiver algo mais para falar, ministrar os nossos corações, ministre, fique à vontade, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Essa palavra eu achei muito interessante, pastora. Ah lá, ei gente, até que é bom demais, ei menino bom. O Rafael não está aqui hoje, né, para ele ficar, para ele não ficar com ciúmes do Teco, né? O Zé está maduro já, né, Zé? O Zé está maduro. Esse é meu garoto. Ali, ó, jovens, tá? Bate-papo dos jovens vão estar aqui, ó, dia 23 de maio, às 19h30, aqui na igreja. Os jovens vão estar reunidos. Amém? Vamos lá. Êxodo capítulo 2 está falando de quem? Está falando do povo que estava preso, estava cativo lá no Egito. Se a gente voltar um pouco a história, a gente vai lembrar de quem? A gente vai lembrar de José, que foi vendido, que vai lá para o Egito, e aí chega lá, ele passa por todas as lutas, todos os problemas, todas as dificuldades, que é para isso que o problema vem na nossa vida, para nos amadurecer, não é para nos matar não, amém? Só vai matar se a gente não souber lidar, se a gente não confiar em Deus. Se a gente confia em Deus, os problemas eles vão ser para amadurecer. Quando a gente termina lá, passa pelo problema, a gente vai ser maduro. É profético isso na tua vida, amém? Está passando por uma dificuldade, você vai sair dessa dificuldade e vai sair maduro, e você vai abençoar a vida de outras pessoas. Ontem eu ministrava não sei que dia que foi, esses dias, tantas coisas que a gente fala. Eu falava de Jesus no capítulo 7, esses dias, que foi a nossa leitura, que ele falou assim: quem crê em mim, quem tiver sede, venha, lá em João 7, né? Aí depois ele fala, porque é do seu interior. É interessante, ele não fala que é do interior dele, ele é do seu interior, porque ele está falando com as pessoas. Então ele está falando de vocês, de nós, do nosso interior. Por quê? Quando a gente se enche de Deus, quando a gente busca Deus, quando a gente sacia
as nossas necessidades, as nossas sedes. A sede pode ser um monte de coisa, né? A sede pode ser em situações. Quando a gente se enche de Deus, Mábia, a tendência é o quê? Eu começar a ser bênção na vida de outras pessoas. É isso que Deus quer, para isso que Ele me chamou e te chamou, amém? Quando a gente se sacia de Deus, quando a gente está cheio de Deus, a tendência é que de nós vai fluir rios de água, e aí a gente vai conseguir abençoar a vida de outras pessoas. Eu falava isso esses dias, e é exatamente isso que acontece com quem? Com José, né? A gente está voltando lá atrás, em Gênesis 30 e pouco, né? 40 e pouco, alguma coisa assim, minha cabeça já viajou. Aí a Bíblia diz que ele vai lá, fica lá, se torna governador, abençoa a família, leva a família porque teve uma grande fome, lembra? O negócio lá foi o quê? Vai ter 7 anos de fome, depois 7 anos de muita bênção e depois 7 anos de fome. Então o Egito vai guardar, e o Egito foi debaixo da palavra de José. Aí ele se torna essa potência, a família toda foi para lá e lá a família cresce. Só que a história diz que o tempo foi passando, o tempo foi passando, e aí a gente chega aqui em Êxodo no capítulo 1, que a Bíblia diz que o faraó foi trocando, que o faraó era um cargo, né? Era um título, foi trocando, chegou uma hora que um faraó já não se lembrava mais de José, e a nação foi crescendo. Aí chegaram no ouvido dele, e a gente tem que tomar cuidado com as falácias, com aquilo que fala aos nossos ouvidos. Por isso que é importante você saber quem que você é em Deus, qual foi o teu chamado, porque senão qualquer situação te tira do eixo, qualquer situação fala, oh meu Deus, porque foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que o faraó estava lá, e chegaram e falaram, esses egípcios, esses judeus aí, esses hebreus, melhor dizendo, que lá eles eram hebreus. Pastor, mas qual que é a diferença? Veja isso tudo que você sabe. A diferença do hebreu, do judeu, né, do israelita, aí você vai entender qualquer coisa. Eles saíram de lá, e aí o que acontece? Na verdade, os israelitas, né? Os israelitas estavam lá presos, aí eles crescem e falam, esse povo está crescendo demais. Não, tem que dar um jeito neles. Daqui a pouco eles se juntam com os nossos inimigos, filhos, toma essa cidade nossa. Aí o que o cabeça pensante fala? Vamos fazer o seguinte, vamos matar os meninos. Matar os meninos. Você vê como que é o negócio? Como o diabo é cordeiro da bênção, né? Quando Jesus vem chegar na terra, qual que é a ideia de Herodes? Mata os meninos. Mata os meninos. A Bíblia diz que o diabo veio para quê? E a gente tem que tomar cuidado, porque ele veio para roubar, matar. Eu falo que às vezes a gente menospreza muito o diabo. Eu não gosto de falar assim, ele está aqui, tá não sei o que, derrotado. Ele é mesmo. Para mim a gente luta, e aí isso é meu pensamento, né? E a gente luta uma guerra que foi vencida. Porque muitas vezes parece que a gente está vivendo nessa vida e o jogo está aos 45 minutos do segundo tempo, Elias. E aí chegou aos 45 minutos, Jesus vai marcar um gol. Venci no último minuto da prorrogação. Não! Esse inimigo que a gente está lutando hoje, Jesus já venceu aonde? Aonde que ele venceu? Na cruz. O cavalo já é vencido, é um inimigo que venceu. Só que ele tem uma arma muito poderosa, que é a tal da mentira. A Bíblia diz que a única coisa que ele fez, e ele é pai. Ele é pai do quê? Da mentira. Ele é pai da mentira. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua. Quando a gente começa a falar aquilo que não deve, aquilo que não é para falar, a gente começa a ser filho de quem criou. Eu gosto do meu pastor, porque ele sempre fala isso, né? As meninas novinhas na Alice, eu cheguei lá na Alice, hoje tem 18, 19 anos, está até dirigindo já, a mais nova do pastor. E a Alice era petitinha assim, ó, né? O Dário chamava ela de Agnes. Você lembra do meu malvado favorito? Não tinha Agnes, aquela que tem um olhão, cabelo preso, era igualzinho, ele disse com o olho desse tamanho, preto, parecia uma jabuticaba, com cabelão, e ela chegava lá, tio Dácio, aqui ó, ela que ensinava a andar a Ana, porque ela chegou lá com 2 anos, né? Tio Dácio aqui, com 1 ano, né? Tio Dácio aqui. E a Analice era pequenininha, e o pastor sempre tratou elas assim, menina, você está mentindo? Se você estiver mentindo, você sabe quem que é teu pai, né? Aí as meninas
gato, pai, eu não sou filha do diabo. Ei, moço, não minta! O pastor sempre foi muito assim com as meninas, né? Oh, meu Deus, até uma vez. E aí, e o diabo é mentiroso. Então nós vivemos uma luta que já foi, mas ele é pai da mentira. Ele fez benfeitor, ele tem uma mentira. E ele vai sempre soprar nos ouvidos, né? E aí é exatamente isso que acontece aqui. Ele veio para roubar, matar e destruir, é o pai da mentira. Então eu não gosto de falar assim, cara, porque ele só tem uma arma, mas ele é expert naquela arma. E além de tudo, ele é um ser milenar. A vida inteira ele sempre existiu. Então ele conhece ele conhecia meu pai, ele conhecia meu avô, ele conhecia meu tataravô, ele conhecia a nossa semente, Emília. E ele sabe de onde ele pega a gente. Ele sabe. Ou a gente quebra esse ciclo, ou a gente vai ficar vivendo a mesma coisa. Porque ele é expert, ele sempre vai pegar naquele ponto. Ele age da mesma forma, mas de maneira diferente. Tem hora que ele vem, bate, tem hora que ele vem, assopra. Tem hora que ele vem, põe a gente na lona. Daqui a pouco ele vem e coloca a gente aqui. Nossa, meu filho, você quer saber um crente? Às vezes o crente está firme, dá um pouquinho de poder aí, dinheiro, a gente já vai saber quem que é. E aí, às vezes, ou melhor, e aí nessa situação foi exatamente isso que acontece. Ele vai lá, sopra, esse povo vai ficar grandão, ele vai se unir com os inimigos, pronto, mata. Aí ele dá ordem, e para mim tem essas duas atitudes mudam todo o cenário. Porque ele dá ordem às parteiras e fala assim, os meninos que nascem menina aí podem matar. Mas a Bíblia diz que tinha duas parteiras que não tiveram coragem de cumprir o quê? O decreto do faraó. E a Bíblia diz que elas pouparam o menino. Às vezes a gente lembra, e se a gente for pegar a história, para a gente que está aqui no estudo, né? A gente vai lá, Moisés cresce, tira aquele povo do Egito, tem toda aquela situação que eles passaram no deserto, aí se levanta Josué põe esse povo lá na terra prometida, passam 300 e poucos anos, quase 400 anos, o tempo dos juízes, se levanta quem? Se levanta Saul, depois disso se levanta o poderoso rei Davi, e a história vai caminhando, e a gente acaba esquecendo, às vezes, algumas atitudes que foram pontuais para que a história toda acontecesse. E muitas vezes é assim na minha vida e na tua vida. Uma atitude pontual é o que vai mudar a história da nossa vida. A gente muitas vezes, por exemplo, a gente vai ver isso com Jesus direto, inclusive o nosso texto de leitura dessa semana, dá um sinal aí, qual que é o sinal? Gente, você só quer ver sinal? Até a gente falava sobre Jonas na semana passada, o sinal já foi dado, foi o sinal de Jonas. Por quê? Porque a gente quer ver o sobrenatural, a terra tremer, os raios descerem, Deus pode fazer? Pode, assim como usa Gabriel, tanto que Deus usa aquele homem, gente do céu, tem tanto que Deus usou ele lá em Minas, foi ou não foi, Terra? Estava lá, não estava? Tanto que Deus usou aquele homem, falou de coisa, gente, ele falou de coisa com o pastor Elias, que nem eu sabia, que estou 18 anos trabalhando com o cara, e eu não estou falando que eu sou muita coisa na vida do pastor não, mas não é comendo um bocadinho de sal junto. E ele, gente do céu, mas falou coisa ali. Então Deus pode fazer? Pode. Agora, às vezes, gente, é um detalhe que vai mudar a história da minha e da sua vida. Essa noite é profética, amém? Você crê nisso? Essa noite é profética. É um detalhe que vai mudar a minha vida e a tua vida. Primeira coisa, foi aquelas parteiras não aceitarem o decreto daquele faraó. Parece algo muito pequeno, mas elas colocaram a vida dela em risco. E muitas vezes nós não queremos viver nós não queremos sair do confortável. A grande questão nossa é essa. Muitas vezes nós não queremos sair do confortável. Aquelas mulheres saíram do confortável. Seria muito mais jogo para elas ir lá e cumprir o decreto. A Bíblia diz que elas foram lá e não mataram o menino. Aí para mim a segunda atitude
A Bíblia diz que tinha uma mãe. E aquela mãe guardou aquele menino por 3 meses. Mas com 3 meses não tem mais jeito. Chega uma hora que o menino começa o quê? Chorar. Já não fica mais tanto tempo parado. E ela tem uma atitude diferente. Que eu tenho certeza que se eu perguntar para todo mundo que é mãe aqui, e até para quem não é, vai falar, você teria coragem? Teria, Rosa? Já pensou? Teco, com 3 meses, vou colocar o Teco no Tietê e deixa ele embora aí, que Deus vai fazer alguma coisa com ele. Ó, a Rosa falou que ia fazer isso, deixar ele embora aí. Não fazia. A gente não fazia. A gente, eu estou aqui. Isabela só chorava. Gente, a Isabela quando era criança. Isabela. Oi? A Rosa falando que deixava no barco de Jesus. Deixava, né? Eu deixava hoje que a gente conhece a história. Meu filho. A gente é engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta é fácil. Quando a gente olha a história, eu quero ver a gente lá. Né? A gente é engenheiro de obra pronta muitas vezes. Quando a gente olha a Bíblia, eu já conheço começo, meio e fim. Então quando a gente fala, é fácil para Abraão pegar um menino que orou tanto para aquele menino nascer, aí Deus fala, vai lá, sacrifica. Hein, irmão Marcelo? O Isaac aí, ó. Vai lá. E é justamente Isaac, né? Pega aí o Isaac. Leva ali no montinho de Biritiba ali e sacrifica. Já pensou, irmão Marcelo? Talvez hoje a gente vai falar assim, não, eu vou. Mas naquela época, qual a garantia? Quem garantia? Que garantia nós teríamos? Que ia ter um cordeiro lá em cima? Que um anjo ia chegar? Engenheiro de obra pronta muitas vezes está cheio. A gente chega, quer sentar na janela. Ô meu filho. Elias, sentar na janela. É fácil, porque a gente conhece a história. Se a gente não conhece. E se a gente está lá no lugar de Joquebede? O menino, o que eu faço? Não, vou esconder, não, vou fugir desse menino, vou colocar debaixo do braço, eu vou arrumar uma saída, eu não sei, cara, eu vou dar um jeito. Não larga esse menino, Deus me deu esse menino, como que eu vou largar esse menino? Então a gente olha toda a história, lá de trás, do Êxodo, até os dias de hoje, a gente muitas vezes esquece da atitude dessas 2 grandes atitudes. A primeira é descobrir a ordem de Faraó. E hoje a gente está vivendo mais ou menos isso. Tem hora que a gente tem que orar a Deus, porque tem umas ordens de Faraó que é só o sangue do cordeiro na nossa vida. Ô Jesus, me dá a graça. Eu já falei aqui, eu torno a repetir. Tem hora que eu tenho, cara, de inveja do meu irmão, cara. Acabou, cara, todos os problemas dele, já tem 5 anos, já está vendo nenhum problema, nenhuma dificuldade. Meu filho, não dá nada, está nos braços do Pai. Gente do céu, e a gente está aí, a Bíblia diz que o quê? É o final dos tempos. Ninguém quer falar de Jesus, a vida de Jesus hoje não, igreja nenhuma. Uma noite profética como essa, tinha trazido, traga um profeta aqui para profetizar. A chave está chegando, a casa está chegando. E eu estou falando, Jesus está chegando. A palavra profética nessa noite é: Jesus está às portas. Ele está voltando, meu irmão. Se apresse. Se apresse. Ele está voltando. E cumprir a ordem de Faraó. Primeira coisa, elas não cumpriram. Elas não cumpriram. A segunda coisa foi aquela mulher colocar aquele menino dentro de um cestinho. Vai embora. Ah, pastor, mas a irmã foi junto. Era um adolescente. Bom, Marcelo. Isaac tem quantos anos? Tem quanto? A Evelyn tem quantos? Dá a diferença de? 7 O Isaac com 3 meses. Aí você fala, Evelyn, acompanha o teu irmão aí, ó. Eu vi, pra gente é fácil. Pra gente é fácil.
Aí pega a mocinha. Miriam, vai atrás do seu irmão aí, no rio aí, ó. Vem onde seu irmão vai parar. Eu só quero dizer isso nessa noite. Às vezes essa atitude que ninguém está vendo, às vezes essa atitude que nos chama atenção, às vezes essa atitude que Jesus hoje está pedindo para mim e para você, é o que vai mudar a minha e a tua história a partir dessa noite. Eu não sei o que é. Se Deus me falasse, até porque eu não sou profeta, eu falo que eu sou um contador de história. Eu gosto de contar história. Eu tenho profeta em casa, mas não sou profeta. Agora, o que vai mudar a história da minha e da tua vida é esses detalhes. Essas situações que ninguém vê. Eu acho muito interessante. Acho que foi sexta-feira, um dia desse a gente comentou aqui, e eu falava sobre Davi. Então é interessante que a gente fala muito sobre Davi, porque apareceu um urso. Apareceu, quando foi que eu falei? Não foi? Acho que eu falei num estudo esse dia. Apareceu um urso, apareceu não sei o que, eu matei. A Bíblia diz? Não, é Davi contando. Davi foi passar por essas situações e não está relatada na Bíblia na hora que aconteceu as coisas, não. Foi situações que Davi passou que ninguém viu. Situações que Davi... Agora, o que credenciou Davi a matar aquele gigante? Foi as experiências que ele passou onde que ninguém viu. Foi as experiências que ele passou onde não estão narradas literalmente no momento que aconteceu. Ele que contou, que se ele não conta, ninguém talvez saberia. E Deus hoje está falando comigo e com você. Há situações na minha e na sua vida que nós vamos passar e ninguém vai ver. E muitas vezes é essas atitudes que eu e você vamos ter lá nos bastidores é o que vai mudar a minha vida, a tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É isso. Essas atitudes que parecem muito pequenas, mas que é de uma grandeza. Essa atitude que você tomar hoje, ou que você tomou, ou que você vai tomar a partir de hoje, meu irmão, ela é pequena, ninguém viu, mas ela vai começar a reverberar. Marco, reverberar. Sabe o que é reverberar? É uma coisa do eco. E quando você fala, ei! Aí ele fala, ei, ele vai chegar lá na frente. Sabe o que é você pegar que a gente deve ter visto isso muito, né, em filmes, desenhos, aquelas geleiras que ela desmonta lá em cima e desmonta um pedacinho, daqui a pouco ela vai crescendo, virou uma avalanche. É isso que essa atitude vai fazer na minha vida e na tua vida. É isso que a atitude vai fazer, é a atitude pequenininha, mas ela vai começar a crescer, ela vai começar a tomar forma, ela vai começar a tomar uma forma tão grande, meu irmão, e lá na frente, não só eu, e às vezes nem sou eu, mas há pessoas que vão comer dessa atitude que você está tomando a partir de hoje. Há pessoas que vão usufruir dessas atitudes que ninguém está vendo. A nossa cabeça de ser humano, muitas vezes, a nossa tendência é de quando ninguém está vendo a gente fazer aquilo que não deve fazer. É na hora que a gente está sozinho que a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Porque para fazer na frente de todo mundo, meu irmão, é fácil. Você quer ver um exemplo? Jesus. Quando ele fala, quando você orar, você vai para o seu quarto, fecha a porta. Não, eu não estou falando que isso seja necessário, literal. Mas quando ele fala assim, não é nem nessa hora que ele fala assim, quando você orar, não precisa falar com ninguém. Porque o camarada que foi lá, foi para coisa, cabelo tudo bagunçado, foi lá nas esquinas, ele já recebeu a recompensa dele. Ele já recebeu o que? Agora, quem foi lá no escondido, quem foi lá falar com Jesus, quem foi lá falar no oculto lá com ele, como diz os pentecostais, né? No oculto, no escondido, muitas vezes é essa oração que Deus vai escutar. Pastor, é errado? Não é não. A gente tem oração aqui dia de segunda-feira, pensa numa benção, segunda-feira a gente estava aqui. Mas às vezes essas atitudes, essas pequenas atitudes que ninguém está vendo, é essa que vai crescer, essa que vai tomar forma, essa que vai reverberar na minha vida e na vida das pessoas que estão do seu lado, amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aí eu faço uma pergunta, quem está disposto a viver isso? Quem está disposto hoje a fazer como aquelas mulheres fizeram, as parteiras? Opa! Não
Não, isso aqui não está certo não, eu não vou fazer isso. Não é tempo de eu fazer isso. Não é hora de eu fazer isso. Eu não posso fazer isso. Não. E fazer como ela fez. Elas colocaram o pescoço dela em jogo, meu irmão. É assim. E a Bíblia diz que vai chegar um tempo, irmão, que a gente vai ser mesmo. Por amor a Deus, a gente vai ser perseguido. Aí é a hora de saber se o crente está pronto ou não está. Eu acho que a gente já teve algo muito próximo disso, foi a pandemia, né? Muito crente deixou de ser crente depois da pandemia. A pandemia embalou a estrutura do camarada, que o camarada não consegue mais nem servir a Deus direito. Eu fiz uma pandemia, tirou muita gente da igreja. Você imagina a hora da perseguição. Você imagina a hora que o negócio, faca estiver na garganta. E aí? É isso mesmo? Tem certeza? E a segunda coisa, o segundo ponto, é aquilo que aquela mulher fez. Colocou aquilo que era de importante. Que talvez eu e você no lugar dela não teria coragem de colocar aquele menino ou aquela situação na mão de Deus. A ponto de, quando você fala na mão de Deus é fácil, você coloca no rio. Um dia a gente falou isso com um casal. Um casal não, com um pai. O cara na sua adolescência ele teve um filho. E aí ele casou mais para frente. Uma moça, e ele não tinha filhos nesse casamento. E aí um dia Deus nos usou e falou assim: fulano, põe esse menino no barquinho. Não, pastora, mas pensa bem, como que vai ser a vida do menino? Deus está cuidando. Você crê? Deus está cuidando. Meu filho, a gente conversou com aquele casal. Sabe o que acontece? Lá em Minas. Esse menino hoje mora dentro da casa dele. Ele tem uma vida meia boca com a esposa. E sabe onde o menino está? Nas drogas. E talvez se ele tivesse colocado no barquinho, esse menino ia ser cuidado do jeito que tinha que ser. Ele ia ser ministrado do jeito que tinha que ser. Ele ia ser cuidado da forma que tinha que ser cuidado. Ele não teve coragem. Eu me lembro como hoje. Eu estava em Arcos, sentado numa lanchonete. Eu falo com a Ana quando eu falo das coisas de mim, porque a Ana conhece bem. Eu estava em Arcos. Esse menino foi lá na igreja de Arcos, a gente pastoreava a igreja de Arcos. Aí foi lá, sentou, vamos ali, vamos chupar um sorvete ali na praça. Eu, a Ete, ele e a esposa. E a palavra ficou bem clara: coloca esse menino no barco. Coloca esse menino no cestinho. Ele não foi, o menino está nas drogas hoje. Adiantou, pai? Adiantou? E muitos de nós, se estivéssemos no lugar de Joquebede, nós iríamos fazer a mesma coisa. Ah não, eu vou sumir com esse menino, eu vou ficar com esse menino, eu vou vazar com esse menino, mas não abro mão. Deus me deu, Deus te deu, se Ele te deu é dele. Olha a Ana, que Deus honrou, ela chora, é dada como bêbada. Tu está bêbada, meu senhor? Não fala isso não, estou bêbada não. Por isso que Deus honrou. Samuel foi quem foi o que foi. Você já pensou se Ana recebe e chega na hora? Desmamei o menino, leva lá, você não prometeu? O menino está me chamando de mãe, coitado, ele vai sofrer. Vai não. A Bíblia diz assim: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Hoje é mais comum, não é verdade? O povo está matando o filho, né? Largando no saco, dentro de caçamba de lixo. Mas a Bíblia diz: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Aí ele fala assim: pode até ser que ela esqueça, mas eu não vou esquecer de vocês. Posso ouvir um glória a Deus? Porque talvez é assim que você está se sentindo hoje, sozinho. Talvez é assim que você está se sentindo, sozinho. Aos teus olhos naturais, mas você não está. Existe um Deus no controle da tua vida. Existe um Deus no controle das situações que você está vivendo. Existe um Deus no controle, meu querido,
dessa situação que hoje você está colocando no barquinho, e isso vai crescer, vai tomar uma forma tão grande, que aí as pessoas vão saber que existe um Deus no controle da tua vida, amém? Vamos ficar sobre os nossos pés? Aí, aí, Tequinho, amanhã eu pego o computador, viu, Teco, o outro. Tem que comprei um adaptador. Esse adaptador é para poder passar o som, não tem jeito. Amém? Quem vai hoje fazer como as parteiras? Obedeça a Deus. A Bíblia diz, é melhor obedecer a Deus do que aos é melhor, agrade a Deus, meu irmão. Pastor, não estou falando para você ser rebelde, não. Porque Deus não vai contar a palavra dele, não há rebeldia. Eu sempre falo isso aqui nos estudos. Cara, presta atenção. Presta atenção. Você viu um rebelde só, receber perdão na Bíblia? Pensa. Depois você me fala. Um foi engolido, ele com a família. O outro foi morto, né? Espada. Judas. Podia ter a mais boa intenção. De boas intenções o inferno está cheio. Rebelde. Não tem. Pega aí. Então quando eu falo de você obedecer a Deus e não aos homens, eu não estou falando de você sair rebelando, não. Meu filho, toma cuidado. Mas eu estou falando de obedecer segundo aquilo que diz a palavra. A palavra. Que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, sair daqui fazendo como aquelas parteiras. E segundo, tendo a coragem que Jocabede teve. Amém? Quem que vai fazer isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. É bem mais devagar, né? É fácil não, obedecer a Deus não é fácil. Não é. Aquele que disser para você, é fácil, meu irmão, está mentindo. Porque quando você obedece a Deus, você vai desagradar alguém. Quando você obedece a Deus, você vai desagradar as pessoas. Porque a gente vive na contramão do mundo. Conversão é isso. Conversão é mudar de direção. É você não andar segundo o que diz a multidão. Quando a Bíblia diz, Romanos capítulo 2, não se amoldeiem com esse mundo, mas renovar o vosso entendimento, para que você experimente qualquer boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É você não agradar todo mundo, mas tem que agradar a Deus. Aquilo que segundo a Bíblia diz, tá? Que a Bíblia não vai se contradizer. Quando você fala de autoridade, a Bíblia fala assim, trata de você obedecer às autoridades. Porque todas elas foram o quê? Foi constituídas por Deus. Não estou falando de rebelião aqui, nem estou dando brecha para você sair como rebelde, ou fazendo as atitudes. Mas obedecer a Deus é entender aquilo que Deus tem para a tua vida. É entender qual que é o propósito dele. O grande problema é que quando a gente não entende o propósito que Deus tem conosco, é nessa hora que a gente começa, como diz aquela frase, né? Colocar os pés pelas mãos. Por isso que eu falei aqui, ó, gente, sábado, eu queria que todas as mulheres da igreja estivessem aqui. Para você aprender a se entender quem é você. O autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. Pastor, o senhor falou que ia ser do corpo, é do corpo. Porque muitas vezes o nosso corpo está padecendo, sabe por quê? Porque a gente não está bem aqui, ó. Aqui não está bom, o corpo não está bom. As doenças psicossomáticas, a doença que começa na alma e vai parar no físico. Quantas pessoas hoje têm morrido de depressão? Quantas pessoas hoje têm morrido, a ansiedade que está matando? E não tem jeito, meu irmão. Você vai tomar um remedinho aqui, vai tomar outro aqui. Mas é só Jesus para mudar a minha história, a tua história. E para isso a gente precisa se autoconhecer. Quando a gente se conhece, a gente começa a conhecer o outro também. A Bíblia diz que você tem que amar o outro como amar a ti mesmo. Não tem jeito. Se você não se conhece, você não se ama, como que você vai amar o outro? É muito sério. Agora, pastor, traz essa mulher de novo. A pastora conversou com essas duas irmãs. O ano passado elas falaram, pastor, eu só tenho um sábado antes do Dia das Mães livre. Eu não tenho mais tempo.
Quando que elas vão estar aqui? Não sei. Qualquer época dessa elas podem aparecer de novo. Agora, eu vou falar para você, quem estava aqui, que está aqui? Eu peguei elas ali, você viu, né, Gi? Tanto que eu carrei aquelas mulheres ali. Meu Deus do céu, e olha que não, a palestra não era nem para mim. E eu, vem cá. Vem cá. Meu Deus do céu. Autoconhecimento. Se trabalha com mulheres. É isso que ela faz quando ela dá o curso. Trazer esse autoconhecimento da mulher. Trata diferente, não é assim? Elas são diferentes. Elas começam a ser mudadas, moldadas. O pensamento muda. A ideia muda. Por isso que quando você se conhece e você sabe quem que você é em Deus, não existe rebelião, mas existe obediência a Deus. Aí você vai fazer exatamente aquilo que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque você entendeu o teu propósito aqui nessa terra. Quem está entendendo, diga agora. Joquebed entendia quem que ele era. Aquelas parteiras entenderam quem que elas eram. A atitude que ninguém fala. Ninguém fala, claro. Eu não sei como alguém vai falar assim, vamos falar da parteira. Eu só conheço uma pessoa que pregou sobre as parteiras. Já ouviu alguém pregando sobre as parteiras de Deus? Alguém já ouviu aqui? Alguém falando? Não, a gente vai falar sobre o quê? Fala sobre Paulo, Pedro, mas ninguém vai falar das parteiras de Deus, que colocaram a vida dela em risco para obedecer aquilo que Deus tinha falado com elas. Ninguém fala as parteiras de Deus. Muitas vezes hoje, você está sendo uma parteira e vai começar a gerar uma bênção, viu? Paulo sabia o que era isso, ele vai falar isso lá em Gálatas. Outro dia eu ministrei aqui e falei lá, falou assim, eu estou aqui como sentindo dores de parto por vocês. Ele vai falar com a igreja de Gálatas, a minha dor é como uma dor de parto, e eu quero que vocês sejam formados, até vocês estarem prontos. Gálatas 4:19, Teco, põe para mim aí, por favor. Pastor, eu sou homem aqui, ó, Paulo está dizendo, aqui ó, eu estou sentindo dor de parto. Meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Eu falo às vezes com algumas pessoas, falei, gente, senta aqui, eu consigo ver em você algo que você não está vendo em você mesmo. É exatamente isso que Paulo está falando com aquela igreja. Eu estou vendo em vocês algo que vocês não estão vendo. Eu estou sentindo dor de parto. Eu estou aqui, mas eu vou continuar até que vocês estejam formados em Cristo. Esse é meu desejo. Às vezes eu comento com algumas pessoas, Cid, que eu falo assim, tem gente que acha que o pastor não... Gente, o que eu mais quero é que vocês cresçam. O que eu mais quero é que vocês sejam formados em Cristo. Porque na minha cabeça, eu quero podar, eu quero destruir, eu quero acabar com você, eu estou dando um tiro no barco que eu estou dentro. Quando eu, como pastor, não entendo isso, eu estou destruindo a mim mesmo. Porque a Bíblia diz que eu e você somos um corpo. Entenda isso nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quem está entendendo, diga glória. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Feche seus olhos. Fale com Deus. Eu não sei qual que é a tua situação, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas entenda que hoje, essa atitude sua, ou a partir de hoje, porque existem coisas na nossa vida que não vai ser apenas de um dia para o outro. Bom se fosse, né, Gui? Apertei um botão, minha vida virou um mar de rosas. Não é. Até porque a gente planta muita coisa. E aí a gente plantou. Aí a gente vai lá e planta a partir de amanhã uma semente nova. Mas é que a gente plantou. A gente vai colher. Agora, a importância de hoje começar a plantar uma semente boa. E é isso que Deus está falando comigo com você hoje nessa noite. É profético isso. A partir de hoje você está plantando uma semente diferente na tua vida. E você vai começar a colher dessa semente.
já ela vai brotar. A 30, a 60, a 100 por um, mas você vai colher dela em nome de Jesus. É isso que eu declaro hoje nessa noite. Joquebede plantou uma semente. Ela é tão sobrenatural que ela plantou na água. Meu Deus! Às vezes as pessoas, você é louco, você vai plantar uma semente aqui, eu planto a semente onde Deus mandar, lá candará, mandarás, perecandarás. Porque a minha experiência é diferente da experiência dos outros. Ah, mas eu tenho que plantar nessa terra. Deus mandou plantar na água. Lá candará, mandará. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Para de olhar como diz Eclesiastes. Estou olhando a nuvem. Ah, será que chove? Será que não chove? Planta, Deus está mandando plantar. Nem que seja na água, planta. Eu não vou me lembrar se é Eclesiastes, acho que é Eclesiastes que vai falar sobre lança o teu pão sobre as águas. E a Bíblia diz que em determinado tempo, meu querido, que ela vai crescer. Sabe o que é você depender de Deus? Isso é depender de Deus. Isso é você plantar onde ninguém planta. É você plantar onde ninguém quer plantar. É você fazer o que ninguém quer fazer. Eu já falei que muitas vezes nós somos engenheiros de obra pronta. E a gente quer viver algo diferente, tentando fazer as mesmas coisas. Hoje é dia de fazer algo diferente. Hoje é dia de a gente plantar aquilo que Deus está mandando e no lugar que Deus está mandando. Mandarás, terecandarás. Deus está visitando a vida de algumas pessoas aqui. E Deus está falando no teu coração hoje. Chegou a oi? Eclesiastes 11, 1. Não, 11 o quê? 11, 1. Ah, começa aqui, né? Isso. Atire seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você tornará em... Meu... Isso aqui é a palavra de Joquebede. Sabe por quê? Porque se a gente continuar, aí eu gosto sempre de falar, né, Lu, toda a introdução da mensagem. Porque se a gente continuar, a Bíblia diz que Miriam vai atrás, chega lá, a filha de Faraó pega o menino e ela, moça, ela olhou, é um hebreu. Esse menino é um hebreu. Ah, moça, você quer que eu arrume alguém para cuidar dele? Menina treinada não foi. Hein? Você quer? Vai lá, eu vou contratar essa mulher para cuidar. Aí quem que Miriam vai? Joquebede, lança o pão sobre. Depois de muitos dias, você vai fazer o quê? Você vai encontrar. Agora, quero ver quem tem coragem de lançar o pão sobre as águas. Gente, a Bíblia é linda, clara. Me dá água. Aí a mulher faz o quê? Foi lá buscar água. Ó, gente, como a Bíblia é. Isso não estava na minha palavra. Na verdade, eu não tinha palavra hoje. É Deus, viu? Na vida da gente. Aí, me dá água. Aí fui lá pegar água. Aí, não me dá água, não. Me dá também um pedaço de bolo. Meu Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha aqui. Faz para mim primeiro. Faz para mim primeiro, que não vai faltar na tua mesa. Qualquer um de nós não daríamos. Carol, eu vou dar pão para você. A Alice está lá precisando comer. Não, eu não estou falando de você, não é porque é você, porque somos nós aqui. Não é? Pegaria o índio e levava no monte para sacrificar, sem você conhecer a história? Eu não teria coragem, meu filho. Não teria. Pegar meu pão, uma farinha que é para eu e o menino comer aqui. Não. Meu filho, vai capinar o lote. Vai capinar o lote. Tá cheio de lote aí de você capinar, você ganhar um dinheiro. Aí o profeta, manda primeiro para mim. Lança o seu pão sobre... Porque depois de muitos dias, você vai ver, a Bíblia diz que não faltou pão, não faltou bolo para aquela mulher. Vamos supor que foram 3 anos. 356 dias, o ano? 365. 365. Se essa mulher comia 3 bolos por dia, já passou de 1000 bolos. Se for 3 anos, mais de 3.000 bolos essa mulher comeu. Sabe por quê? Porque ela lançou o pão. Porque ela pegou Moisés, colocou num cestinho
e lançou no mar, a Bíblia diz, no rio. A Bíblia diz que ele voltou para ela. E a Bíblia diz que ela cria esse menino quando esse menino está grande. Se você olhar a Bíblia, é isso que diz, tá? Ela criou esse menino. Meu querido, a importância... Gente, eu preciso terminar, 9h10. A importância de você ensinar o menino no caminho que deve andar. Porque ela ensinou aquele menino. Ele ensinou ele, aquele menino. Porque ele até ele ficar grandinho. Quando ficou grandinho, ele falou assim, volta. Agora tu vai ficar lá naquela casa. Aí lá ele é ensinado. Meu filho deve ter aprendido a falar inglês. Deve ter estudado em Harvard. Deve ter feito as melhores faculdades. Mas aquilo que a mãe plantou estava aqui. Lança o seu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você tornará em... Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui diferentes. Nós não queremos ter as mesmas atitudes, as mesmas formas, a mesma maneira. Servir ao Senhor não é uma matemática, 2 mais 2 é 4, não. Às vezes, Senhor, 2 menos 1 dá 10. No caso de Joquebede, Jesus, 3 menos 1 foi 600 mil que saiu daquela cidade. Lá candarás, telecandarás. 3 filhos que ela tinha, ela entregou 1. A Bíblia diz que aquele menino volta, tira aquela nação do Egito. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nos perdoa se até o dia de hoje nós não estamos entendendo. Mas hoje nós estamos aqui entendendo a importância de obedecer, de fazer boa vontade, de querer, Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mesmo que aos olhos naturais esteja tudo diferente, mesmo que aos nossos olhos naturais parece que tudo está fora do lugar. Eu tenho que colocar esse menino no cesto, eu tenho que lançar esse pão sobre as águas, eu tenho que dividir aquele pouquinho que eu tenho, mas a tua palavra me garante que o Senhor está no controle das nossas vidas e hoje não vai ser diferente. Por isso, Pai, abençoa cada área aqui representada. Eu declaro profeticamente na vida de cada um dos teus filhos aqui a bênção do Senhor, Pai. Visita agora a necessidade, aquilo que eles precisam, aquilo que eles necessitam. Visita cada um dos teus filhos hoje nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que toda falácia do inimigo, que toda palavra lançada contra as nossas vidas saia em nome de Jesus, e que somente a tua vontade seja estabelecida nas nossas vidas. Pai, eu quero agradecer as pessoas que nos assistiram. Deus abençoe a tua vida, que você entenda que Deus está no controle da tua vida, e isso que Ele está te pedindo hoje, meu querido, vai gerar uma bênção tão grande, e as pessoas vão saber que existe um Deus no controle da tua vida. Deus abençoe a tua vida. Você que está aqui, sai daqui com essa palavra no teu coração. Eu vou ungir